Você já se sentiu deslocado na igreja? Como se aquele lugar não fosse para você? Como se os religiosos te olhassem com julgamento porque você não se veste como eles, não fala como eles, não age como eles? Deixe-me te dizer algo que pode mudar sua vida. Deus não está limitado às quatro paredes de um templo. Eu sei que isso pode soar estranho. Afinal, durante toda a vida te disseram: você precisa ir à igreja para ser salvo. Você precisa estar no templo para Deus te ouvir. Se você não congrega, você não é nada. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. Jesus passou mais tempo fora das sinagogas do que dentro delas. Ele chamou pescadores no mar, não no templo. Ele escolheu um cobrador de impostos na coletoria, não na sinagoga. Ele encontrou a mulher samaritana no poço, não na igreja. João 4, 21-24. Jesus disse à samaritana: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nem neste monte, nem em Jerusalém. Jesus estava dizendo: não é sobre o lugar, é sobre o coração. Deus não está procurando pessoas no banco da igreja. Ele está procurando adoradores em espírito e em verdade. E esses adoradores podem estar em qualquer lugar. Pense em Davi, quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel. Todos os filhos estavam apresentáveis, arrumados, prontos, menos Davi. Davi estava no campo, cuidando das ovelhas, sujo, cheirando a animal, longe da cerimônia religiosa. E sabe quem Deus escolheu? O que estava fora. 1 Samuel 16, 7. Deus disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. O Senhor vê o coração. Não vê se você está no templo, não vê se você está vestido de terno e gravata, não vê se você levanta as mãos no louvor. Ele vê o coração. E se o seu coração está buscando a Ele, não importa onde você está, Deus te vê, Deus te conhece e Deus pode te chamar. Talvez você tenha se afastado da igreja porque foi machucado, porque foi julgado, porque viram seus erros e te condenaram em vez de te ajudar, porque os religiosos te fizeram sentir que você nunca seria bom o suficiente. Eu entendo. E Deus entende também. Jesus teve os conflitos mais duros não com pecadores, mas com os religiosos. Os fariseus, os escribas, os líderes religiosos, esses eram os que mais o criticavam, os que mais o rejeitavam. E sabe com quem Jesus andava? Com prostitutas, com cobradores de impostos, com leprosos, com pecadores, com aqueles que os religiosos desprezavam. Lucas 19 conta a história de Zaqueu. Ele era odiado, corrupto, ladrão. Nenhuma sinagoga o queria. Mas sabe o que Jesus fez? Ele olhou para cima, viu Zaqueu numa árvore e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus se convidou para a casa do pecador, e os religiosos murmuraram. Entrou para hospedar-se com um homem pecador. Mas Jesus não se importou, porque ele não veio para os que se acham justos. Ele veio para os pecadores. Lucas 5, 31-32. Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Você acha que está longe demais? Você acha que Deus não pode te alcançar onde você está? Deixe-me te contar sobre o ladrão na cruz. Lucas 23, 39-43. Esse homem nunca pisou numa igreja. Ele estava sendo crucificado ao lado de Jesus. Um criminoso, um ladrão, um assassino, talvez. Ele não teve tempo de ir à igreja, não teve tempo de ser batizado, não teve tempo de fazer boas obras. Ele estava morrendo.
Mas sabe o que ele fez? Ele reconheceu Jesus e disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, não depois de ir à igreja, não depois de se batizar, não depois de fazer penitência, hoje, ali mesmo, fora de qualquer templo, fora de qualquer religião, ele foi salvo. A salvação não está no prédio, a salvação está em Jesus. Talvez você esteja pensando, mas a Bíblia não diz para não deixar de congregar? Hebreus 10, 25? Sim, diz, e vou te explicar isso. Mas primeiro, você precisa entender a diferença entre igreja como prédio e igreja como corpo de Cristo. A palavra igreja, no grego, é eclesia, que significa os chamados para fora. Não é um lugar, são pessoas, pessoas que foram chamadas para fora do mundo, para pertencer a Cristo. Você não vai à igreja, você é a igreja. Quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, ali está a igreja. Pode ser numa casa, pode ser debaixo de uma árvore, pode ser numa prisão. Onde há corações buscando a Deus, ali está a igreja. Mateus 18, 20. Jesus prometeu: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Onde estiverem 2 ou 3, não onde houver um templo, não onde houver um pastor, não onde houver liturgia formal, onde estiverem corações reunidos em seu nome. Agora, isso significa que você não precisa de comunhão com outros crentes? Não. Você precisa, porque ninguém cresce sozinho, ninguém vence sozinho, ninguém se mantém firme sozinho. Hebreus 10, 24, 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Antes, façamos admonições, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Reunir-nos como igreja. Não necessariamente num templo físico, mas reunir, ter comunhão, ter companheirismo, ter encorajamento mútuo. Mas aqui está a verdade libertadora. Deus pode te chamar fora da igreja institucional, fora da religiosidade, fora do sistema, porque Ele te quer primeiro só com Ele. Depois, Ele te conectará com pessoas que realmente te amarão, te edificarão, te ajudarão a crescer. Não pessoas que te julgam, pessoas que te amam. Você sabe por que Deus às vezes te chama fora da igreja? Porque Ele precisa te desconstruir antes de te reconstruir. Deixe-me explicar. Muitas vezes, a religião constrói em você camadas que não são de Deus. Camadas de aparência, camadas de performance, camadas de fazer de conta que você é santo quando por dentro está quebrado. Deus precisa tirar essas camadas. E muitas vezes isso só acontece quando você está sozinho com Ele, fora do sistema. Pense em Moisés. Ele foi criado no palácio do faraó, educado, poderoso, mas Deus não o usou ali. Deus o levou para o deserto por 40 anos, sozinho, longe de tudo, longe de todos. Por quê? Porque Moisés precisava aprender quem ele realmente era. Ele precisava ser despido do orgulho, da autossuficiência, da dependência do sistema humano. Ele precisava aprender a depender só de Deus. E foi no deserto, longe de qualquer templo, longe de qualquer religião, que Deus apareceu a Moisés na sarça ardente e disse: Eu te envio. Êxodo 3:10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus o chamou no deserto, e então o enviou de volta com poder. Talvez você esteja no seu deserto agora, longe da igreja, longe dos religiosos, mas não longe de Deus. E talvez, só talvez, Deus está te preparando para algo maior do que você imagina. Pense em Paulo. Ele era o religioso dos religiosos. Filipenses 3, 5, 6, ele diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo,
perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irrepreensível segundo a religião. Ele fazia tudo certo. Conhecia todas as leis, frequentava todas as cerimônias, mas estava completamente errado. E sabe o que Deus fez? Ele o derrubou no caminho de Damasco. Cegou-o, tirou-o de cena e depois o levou para a Arábia por 3 anos, sozinho, sem igreja, sem comunidade, só ele e Deus. Gálatas 1, 15, 18. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, sem me avistar com carne e sangue. Fui para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém. 3 anos. Deus o chamou fora do sistema religioso para revelar Jesus nele. Não a ele, nele. Há uma diferença. Você pode saber sobre Jesus e nunca ter Jesus em você. E Deus te chama fora às vezes para que você pare de saber sobre ele e comece a conhecê-lo pessoalmente. Mas deixe-me ser muito claro sobre algo. Deus te chama fora, mas ele não te deixa fora. Ele te chama fora da religião vazia, mas ele te chama para um relacionamento real. Ele te chama fora do sistema, mas ele te chama para o corpo verdadeiro de Cristo. A diferença é, no sistema, você performa. No corpo, você pertence. Romanos 12, 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Membros uns dos outros. Não competidores, não juízes, membros, como partes de um corpo que precisam umas das outras. Então, se Deus te chamou fora, ele tem um propósito nisso. Primeiro, para te desintoxicar da religiosidade, para tirar de você o medo do julgamento humano, para te ensinar que sua aceitação não vem de estar no banco da igreja, mas de estar em Cristo. Segundo, para te ensinar a ouvir a voz dele. Quando você está no meio de muitas vozes, do pastor, dos líderes, dos irmãos, às vezes você não consegue distinguir a voz de Deus. No deserto, você aprende a ouvir ele e só ele. Terceiro, para te preparar para algo novo. Deus pode estar te tirando de uma estrutura velha porque ele quer te usar numa estrutura nova. Algo que ele está construindo. Algo que não cabe no molde antigo. Mateus 9,17. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos, e ambos se conservam. Vinho novo em odres novos. Deus pode estar te transformando porque o vinho novo que ele quer derramar em você não cabe mais no odre velho da religião tradicional. Mas, e este é um grande mas, depois que Deus te chama fora, te transforma, te cura, ele te envia de volta. Não necessariamente para a mesma igreja, não necessariamente para o mesmo sistema, mas ele te conecta com outros crentes, porque você não foi chamado para viver isolado, você foi chamado para ser parte de um corpo. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Você é membro de um corpo, e um membro separado do corpo morre, não imediatamente, mas eventualmente, sem a conexão com outros membros, você definha. Então, se você está fora da igreja agora, está tudo bem. Deus pode estar fazendo uma obra em você, mas não fique fora para sempre. Não use a mágoa como desculpa. Não use a decepção como justificativa. Busque comunhão verdadeira. Pode não ser numa mega igreja, pode ser numa célula pequena. Pode ser num grupo de oração em casa, mas você precisa de pessoas que amam Jesus e que vão te amar, te encorajar, te edificar. E quando você encontrar essa comunhão, não espere perfeição, porque igreja não é museu de santos, é hospital de pecadores. Todos ali estão em processo, todos ali estão sendo transformados. Efésios 4, 15 e 16.
Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Crescemos juntos, não sozinhos, juntos. Agora deixe-me orar com você. Se você está fora da igreja, se você foi machucado, se você se sente distante, esta oração é para você. Oração para quem foi chamado. Fora da igreja. Pai Celestial, eu venho até Ti hoje. Venho do jeito que estou, de onde estou. Talvez longe de uma igreja, mas não longe de Ti. Senhor, obrigado porque Tu me vês onde eu estou. Obrigado porque Tua presença não está limitada a 4 paredes. Obrigado porque posso Te encontrar aqui, agora, neste momento. Eu confesso que fui machucado, fui julgado, fui rejeitado por pessoas que deveriam ter me amado. E isso me afastou, isso criou mágoa em meu coração. Isso me fez questionar se eu realmente pertenço. Mas hoje eu escolho perdoar. Eu solto todo ressentimento, toda mágoa, toda amargura. Eu não vou mais permitir que as falhas de pessoas imperfeitas me separem do Teu corpo. Senhor, se Tu me chamaste fora por uma temporada, eu aceito. Faz a obra que precisa ser feita em mim. Remove as camadas de religiosidade. Remove o medo do julgamento humano. Remove a performance. Ensina-me a Te adorar em espírito e em verdade. Ensina-me a ouvir Tua voz acima de todas as outras vozes. Faz de mim um verdadeiro adorador. Mas, Senhor, não me deixes isolado. No tempo certo, conecta-me com pessoas que realmente me amarão, com uma comunidade que me edificará, com o Teu corpo verdadeiro, onde eu possa pertencer, não performar. Eu declaro que eu sou igreja, não por estar num prédio, mas por estar em Cristo. Onde eu estiver, ali está a Tua presença, porque Tu habitas em mim. Mas também reconheço que preciso de comunhão, preciso de outros membros do corpo. Então, no tempo certo, abre as portas certas, fecha as portas erradas. Guia-me para onde Tu queres que eu esteja. Perdoa-me se usei a mágoa como desculpa para me isolar. Perdoa-me se julguei toda a igreja pelos erros de alguns. Ajuda-me a discernir entre religião vazia e comunhão verdadeira. Obrigado porque Tu não me rejeitas. Obrigado porque Teu amor não depende de eu estar sentado num banco. Obrigado porque Tu me chamaste fora, mas não para me abandonar, para me transformar. Eu me entrego a Ti agora. Faça de mim o que quiseres. Leva-me onde quiseres. Usa-me como quiseres. E quando o tempo de deserto terminar, quando a preparação estiver completa, envia-me de volta. Não para onde eu estava, mas para onde Tu queres que eu esteja. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, Deus ouviu. E Ele está trabalhando em você agora mesmo. Não tenha pressa. Deus não tem pressa. Ele está mais interessado em transformação do que em velocidade. Mas também não fique parado. Busque-o todos os dias. Leia a palavra. Ore, louve, mantenha a chama acesa. E quando Ele te mostrar o caminho de volta para a comunhão, não resista. Confie que Ele sabe o que está fazendo. Salmo 92:13. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Você precisa ser plantado, não vagando, não flutuando, plantado, porque só quem está plantado floresce. Que o Senhor te guie nessa jornada, que Ele te cure das feridas, que Ele te conecte com o corpo certo e que você experimente o verdadeiro propósito de ser parte da igreja, não como instituição, mas como família de Deus. Você foi chamado fora para ser transformado. Agora seja obediente quando Ele te chamar de volta. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, ore e peça a Deus para te mostrar qual é o próximo passo. E lembre-se,
Ele te vê onde você está, mas ele te ama demais para te deixar ali. Ele está te preparando para algo maior.